Os Leões Assassinos de Tsavo, entre o mito e a história. Em pleno coração do leste africano, às margens do rio Tsavo, uma história real se desenrolou no final do século XIX. Uma história que misturou medo, coragem e mistério. Tudo começou em 1898, durante a construção da chamada Ferrovia de Uganda, uma ambiciosa obra do Império Britânico destinada a ligar a cidade costeira de Mombasa, no Quênia, ao Lago Vitória. Era um projeto estratégico, pensado para facilitar o transporte de mercadorias e soldados através da África Oriental Britânica. Para erguer a ponte sobre o rio Tsavo, foi designado o engenheiro militar, Coronel John Henry Patterson, um irlandês disciplinado e experiente que teria a missão de supervisionar centenas de trabalhadores indianos e africanos. O que ele não poderia imaginar é que sua jornada de engenharia se transformaria em uma luta desesperada pela sobrevivência. Logo após o início das obras, começaram a surgir relatos de ataques noturnos misteriosos. Trabalhadores desapareciam sem deixar rastros. Barracas eram rasgadas durante a madrugada e, pela manhã, encontravam-se pegadas de leão e vestígios de sangue espalhados pelo acampamento. Os ataques se repetiram noite após noite. Duas feras, sempre agindo juntas, pareciam desafiar toda a lógica do comportamento animal. Eram dois leões machos, mas sem juba, uma característica típica da subespécie de Tsavo, o que lhes conferia uma aparência ainda mais sinistra, como se a natureza tivesse retirado deles qualquer sinal de nobreza, deixando apenas a essência do predador. Esses leões, apelidados mais tarde de os Devoradores de Homens de Tsavo, não demonstravam medo algum dos humanos. Invadiam o acampamento com ousadia, arrastavam suas vítimas e desapareciam na mata, deixando um silêncio de pavor. Com o passar das semanas, o terror cresceu. Trabalhadores indianos, que chamavam os leões de fantasmas do inferno, começaram a fugir em massa. A construção da ferrovia parou, e o nome Tsavo, que em dialeto local significa Terra dos Massacres, passou a soar profético. O coronel Patterson viu-se forçado a se tornar caçador. Ele organizou vigílias noturnas, ergueu cercas de espinhos e armou emboscadas. Chegou até a construir uma plataforma sobre uma árvore, onde passava noites inteiras à espreita, armado e em silêncio, esperando que as feras aparecessem. Mas os leões pareciam antecipar cada movimento humano. Evitavam armadilhas, contornavam fogueiras e atacavam onde ninguém esperava. Durante meses, desafiaram o engenheiro e seus homens, em um jogo de inteligência e resistência que custou dezenas de vidas. Os números exatos variam conforme as fontes. Os registros oficiais falam em 35 mortos, mas Patterson e alguns sobreviventes afirmavam que mais de 130 pessoas foram devoradas pelos leões. A verdade talvez nunca seja conhecida, mas o terror que se instalou em Tsavo foi indiscutivelmente real. Em dezembro de 1898, depois de 9 longos meses de ataques, Patterson finalmente conseguiu abater os dois leões. O primeiro foi morto após várias tentativas frustradas, e o segundo, dias depois, em uma caçada igualmente arriscada. Patterson registrou o feito em seu livro The Man-Eaters of Tsavo, publicado em 1907, uma obra que se tornaria referência mundial e inspiraria gerações de exploradores e cineastas. Décadas mais tarde, em 1996, essa história real foi levada ao cinema com o filme A Sombra e a Escuridão, The Ghost and the Darkness, dirigido por Stephen Hopkins e estrelado por Val Kilmer, no papel de Patterson e Michael Douglas, como o caçador fictício Remington. No filme, os leões são retratados quase como entidades sobrenaturais, símbolos da selvageria indomável da África. Os apelidos A Sombra e A Escuridão
refletem não apenas o comportamento dos animais, mas também o terror psicológico que dominou o acampamento. Embora a obra cinematográfica tenha tomado liberdades criativas, o personagem de Douglas, por exemplo, é totalmente inventado. O espírito da narrativa permanece fiel ao real. A luta de um homem civilizado contra as forças primordiais da natureza, a fronteira entre o medo e a coragem, e a tênue linha que separa a razão do instinto. Mas o mais impressionante é que os leões de Tsavo ainda existem, não nas planícies do Quênia, mas no Museu Field de História Natural, em Chicago, nos Estados Unidos. Depois de matá-los, Patterson conservou as peles e os crânios dos animais e, anos mais tarde, em 1924, vendeu-os ao museu. Lá, os cientistas reconstruíram as carcaças e expuseram os leões empalhados. Hoje, eles são uma das atrações mais visitadas do museu, observados com curiosidade e respeito por milhares de visitantes todos os anos. Essas peles, já desgastadas pelo tempo e pela caçada, guardam não apenas a imagem dos predadores, mas também o testemunho de uma época. Com o avanço da ciência, novas perguntas surgiram. Por que esses leões atacaram humanos? Estudos modernos, conduzidos por pesquisadores do próprio Museu Field, analisaram os dentes e ossos dos animais através de técnicas de isótopos estáveis e DNA antigo. As análises confirmaram que, de fato, eles se alimentaram de carne humana. Os cientistas descobriram ainda que um dos leões sofria de uma infecção dentária severa, que dificultava a caça de presas naturais, como zebras ou búfalos. Além disso, o período coincidiu com uma grave escassez de animais na região, causada por uma epidemia. Assim, os trabalhadores humanos, frágeis, numerosos e mal protegidos, tornaram-se o alvo mais acessível. Portanto, o que muitos viram como um comportamento maligno pode ter sido, na verdade, um ato de sobrevivência animal. A natureza, afinal, raramente age por crueldade, mas quase sempre por necessidade. Hoje, mais de um século depois, os leões assassinos de Tsavo continuam a despertar fascínio. Sua história atravessa fronteiras entre o mito e a ciência, entre o medo e o entendimento. Eles nos lembram de que, por mais que o homem tente dominar o mundo natural, a selvageria original da Terra permanece viva, silenciosa e, às vezes, disposta a rugir novamente. A ponte sobre o rio Tsavo, construída à custa de tanto sofrimento, ainda existe e continua em uso. E os dois leões, agora sem vida, repousam em vitrines de vidro, iluminados por luz fria, observados por olhares curiosos que talvez nunca compreendam plenamente o que representaram. Eles foram chamados de monstros, de demônios, de fantasmas, mas, em essência, eram apenas criaturas da natureza, empurradas ao limite pela fome e pelas circunstâncias. Ainda assim, na memória humana, transformaram-se em lenda. Muito obrigado por assistir. Se você gostou desta história e quer continuar explorando fatos reais que inspiraram grandes lendas, não se esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber nossas próximas publicações.